Boa noite, pessoal. Eu queria começar dizendo que é uma grande honra estar aqui. Agradecer o pastor Léo, o pastor Elmo pelo convite. Quando eu fui convidado, para ser sincero, foi um misto de sentimentos. Fiquei muito nervoso na hora e muito honrado também. Mas eu lembrei de um texto que eu li há um tempo atrás, que foi escrito por Agostinho, numa das maiores obras dele, As Confissões. Ele acaba o capítulo 4 do primeiro livro dele falando o seguinte: nós servimos a um Deus tão maravilhoso, tão poderoso, tão grande, que ai daqueles que não falam desse Deus, porque são mudos que falam. E eu percebi que eu tinha que aceitar aquele convite, eu não queria ser um mudo que fala, e por isso nós estamos aqui. Espero que o Espírito Santo possa falar com cada um de vocês, que Deus toque no íntimo de cada um. Minha oração antes de sair de casa foi: Deus, a tua palavra diz que o Senhor fez uma mula falar no Antigo Testamento, faz de novo essa noite. Abençoa o pessoal lá através de mim. E eu creio que Ele vai fazer. Eu queria que a gente abrisse então, queria ler 4 textos, que eu vou basear tudo o que eu vou falar aqui neles. 2 estão lá em 2 Coríntios, no capítulo 1. Se do 2 Coríntios 1, vou começar pelo versículo 3 e 4. Tem uma coisa que eu sempre quis fazer. Quem achou, diga amém. Então, fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em alguma angústia, com a mesma consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Um pouquinho mais para frente, o versículo do 8 a 10, Paulo fala o seguinte: vocês devem saber, amados irmãos, que passamos por tempos difíceis na província da Ásia. Fomos realmente esmagados e oprimidos a ponto de desistir de sobreviver. Achávamos que estávamos condenados à morte e percebemos que éramos fracos demais para confiarmos em nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que ressuscita os mortos. E os 2 outros textos que eu queria ler com vocês está lá em Romanos 8. Até quando o pastor Elmo começou a falar ali, o Muriel olhou para trás, porque ontem eu estava treinando com ele. Ele sabia que era Romanos 8 que eu ia falar. Lá no versículo 28 ao 30 fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem semelhantes a seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou, e aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. E para encerrar, Romanos 8:39, uma declaração de Paulo que fala: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu queria começar então contando o meu maior testemunho. Talvez vocês me conheçam pelo Nino, jogador do Fluminense, né? Pelo Nino, campeão olímpico, como estava na arte. Mas eu queria dizer que o meu maior testemunho pouco tem a ver com isso. O meu maior testemunho é que um dia Deus me encontrou. Ele abriu meus olhos para que eu enxergasse. Ele me viu em meus pecados, condenado por eles, mas Ele não prestou em consideração esses meus pecados. Antes Ele me amou. Meu maior testemunho é que Deus,
ele estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E eu estava nesses reconciliados. Ele me reconciliou em Cristo. Meu maior testemunho é que um dia Deus ele me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele me deu paz com Ele. Ele, a partir daquele momento, deu um sentido à minha vida. E Ele preencheu um vazio que só Ele poderia preencher. Eu queria que vocês soubessem que esse é o meu maior testemunho. Eu sou natural de Recife, Pernambuco. Sou filho de Marcílio e Josi, que estão acompanhando com certeza aí no Instagram. Sou o segundo de 3 filhos, eu tenho 2 irmãs. E eu nasci num lar cristão. Desde pequeno, eu fui ensinado pelas palavras dos meus pais e pelos exemplos deles, de que eu deveria viver uma vida de amor a Cristo, uma vida em que Deus deveria estar à frente sempre. Eu tenho muitas lembranças de conversa com minha mãe, mas uma das mais frescas na minha mente são as vezes que ela falava: filho, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu tinha vivido uma coisa boa, se eu tinha vivido uma coisa ruim aos nossos olhos, ela sempre me lembrava disso. Eu então comecei a jogar futsal com 7 anos de idade e sempre foi um sonho meu ser um jogador profissional. Os meus pais, eles sempre me apoiaram, mas eles nunca colocaram um peso sobre mim. E também tem 2 frases que meu pai falava que reflete bem isso. A primeira é que antes de um jogo difícil, em que eu estava muito nervoso, ou depois de uma derrota, depois de um resultado difícil, ou quando a gente estava conversando sobre o futuro, o que é que ia acontecer na minha vida, ele sempre falava: filho, lembra de uma coisa, o mais importante é ser feliz. Você perdeu o jogo hoje você vai ter um jogo difícil, mas o mais importante é ser feliz. E tinha outra coisa que ele falava, e que eu gostava mais de ouvir, me confortava de uma maneira diferente. Era uma brincadeira, claro, mas ele falava assim: filho, se um dia eu perceber que a escola está te atrapalhando no futebol, eu lhe tiro da escola. E teve algo que aconteceu comigo que reflete bem essa criação que os meus pais me deram. Quando eu tinha 11 anos de idade, mais ou menos, e algumas vezes eu perdi aula, porque a gente ia viajar para jogar uma competição nos estados ali do lado, em Campina Grande, na Paraíba, né? E todo mundo sabia, os meninos que estudavam comigo, todos sabiam que eu tinha o sonho de me tornar um jogador profissional. E um dia um amigo meu no colégio, ele chegou para mim e falou: Nino, tu quer mesmo ser jogador profissional? Eu falei: quero, é meu sonho. Ele falou: desiste, cara. Desiste porque é muito difícil, você não vai conseguir. É muito mais fácil estudar. E aí na hora eu me fiz durão, fingi que não tinha sentido o golpe. Não, eu vou conseguir. Mas eu lembro que naquele dia eu cheguei em casa e eu fiquei o tempo todo esperando a oportunidade para falar com meu pai e perguntar para ele isso, né? Se é muito difícil mesmo, se eu vou conseguir. E eu fiquei esperando, o tempo foi passando. Eu lembro que à noite meu pai ia sair, ele ia fazer algo na igreja. Eu corri para a garagem da nossa casa, ele estava dentro do carro já, eu bati no vidro, ele abaixou, eu falei: pai, antes do senhor ir, eu preciso perguntar uma coisa. É muito difícil ser jogador profissional? E o meu pai, meio que pego de surpresa, mas muito sábio, ele me respondeu: filho, é difícil, é muito difícil, poucos conseguem. Mas a gente crê num Deus que tudo pode fazer. Mas tem outra coisa também, filho. Você sabe o que é o mais importante. O mais importante, e aí eu completei, é ser feliz. Ele: isso. O mais importante é ser feliz. Então meus pais sempre me ensinaram isso. E eu cresci jogando futsal, joguei futsal até os 14 anos no CT Barão, um time lá de Recife. Foi quando eu comecei a migrar para o futebol do campo. Eu fui fazer um teste no Náutico. Tinha meus 14 anos. Eu não passei no teste no Náutico. E Deus abriu uma porta para mim, para eu fazer um novo teste no esporte. Tinha uma estrutura melhor. E o treinador gostou de mim.
me passou no teste, começou a me colocar no time titular. Mas o treinador foi mandado embora uma semana depois. O diretor chegou e falou: olha, nós vamos trazer o treinador do Náutico para ser o treinador de vocês. Aí adivinha o que aconteceu? Não, ele só me tirou do time, não me mandou embora não. Que raiva é essa, Muriel? Pelo amor de Deus, rapaz. Mas aí eu joguei aquele meu primeiro ano de sub-15 no esporte. Fiquei a maior parte no banco, é verdade. Fui para as férias naquele ano e nas férias surgiu um convite, uma oportunidade de fazer um teste em Mojimirim, São Paulo. Rivaldo era o presidente do clube. Isso nos atraiu e nós fomos. Eu saí de casa, eu fui. Eu saí de casa com 14 anos sozinho, então, em busca da realização daquele sonho. Para mim foi muito difícil. Foi muito difícil porque, além da pouca idade que eu tinha, os meus pais, eles sempre nos incentivaram a ser muito família. As melhores lembranças que eu tenho assim da minha infância eram nas viagens que a gente fazia, que estavam nós 5, né, num jantar que a gente tinha dado uma risada por algo engraçado especial. Essas eram minhas melhores lembranças. E sair de perto deles naquele momento e perder um pouco disso foi muito difícil para mim. Mas Deus, ele abriu a porta de uma casa de amigos, eles me adotaram. E eu continuei com a estrutura familiar, por mais que não fosse a minha própria família, eles foram família para mim. Eu chamo a moça que me adotou de mãe e o homem de pai até hoje. E Deus cuidou de mim através deles naqueles anos que eu passei lá 2 anos e meio em Mojimirim. O primeiro ano foi muito bom esportivamente falando. O segundo ano de sub-15. A gente no Campeonato Paulista bateu alguns recordes da competição. Eu fiz parte do time que mais ficou tempo sem perder. A gente passou a primeira fase inteira e um pedaço da segunda sem perder. E o time que mais ficou tempo sem tomar gol. Nós ficamos a primeira fase inteira da competição sem tomar gol. E aquele ano foi muito bom. Eu jogava de volante, eu não jogava de zagueiro. Mas aí eu subi para o sub-17 e o primeiro ano do sub-17 foi muito difícil para mim. Eu comecei a não ser relacionado para os jogos. Eu passei boa parte do ano sem ser relacionado para os jogos, nem para o banco eu ia. E aquilo começou a mexer muito comigo. Eu estava longe dos meus pais, eu estava longe da minha casa, das minhas irmãs, perdendo muita coisa que eu viveria ao lado deles. E eu não via um resultado naquele esforço que eu estava fazendo. Aquilo começou a me dar desespero, até que eu fui de férias para casa, eu fui para Recife de férias. E no dia de voltar para Mojimirim, eu cheguei para o meu pai e falei algo que eu já queria falar há algum tempo. Eu lembro que a gente estava na frente da nossa casa e eu falei: pai, eu quero desistir do meu sonho. Eu não quero mais voltar para Mojimirim, eu não estou sendo feliz. O mais importante é ser feliz, eu não estou sendo feliz. As coisas não estão acontecendo para mim, eu estou longe de vocês. Eu quero desistir. Meu pai, ele respirou um pouco e ele falou o seguinte: filho, sempre foi seu sonho. Você sabe que a gente vai te apoiar sempre. Mas eu acho que você não poderia parar agora. E eu acho que a gente deveria fazer o seguinte: vamos fazer assim, a gente vai orar 6 meses. E nós vamos entregar para Deus. A gente sabe que o mais importante é que a vontade dele seja feita. E durante esses 6 meses a gente vai orar. E se daqui a 6 meses você não estiver no time profissional do Mojimirim e você quiser desistir, você para. A gente vai saber que você tentou até o fim. Mas deixa Deus tomar o controle dessa situação. E eu confesso que na hora eu ri que nem Sara riu quando Deus falou que ela ia ter um filho, porque eu falei: como que eu vou estar no profissional? O treinador do profissional não tem nem como me ver jogando, porque eu não estou jogando. Como que Deus vai fazer isso? Mas eu queria lembrar vocês o que Paulo falou. Ele falou assim: vocês devem saber, amados irmãos, que passamos por tempos difíceis na província da Ásia. Fomos realmente esmagados e oprimidos a ponto de desistir de sobreviver. Nós percebemos que éramos fracos demais para confiarmos em nós mesmos. Porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que ressuscita os mortos. E uma das maiores verdades da nossa vida é que nós somos totalmente dependentes de Deus. Foi Ele que soprou o fôlego de vida em nós, Ele que nos sustenta e faz com que a gente acorde todas as manhãs.
Ele quem sustenta o universo, foi ele que criou o universo nesse ajuste fino que a gente sabe que tem. Mas às vezes algumas coisas acontecem que a gente se esquece disso. E de repente, Deus age para nos lembrar que nós somos totalmente dependentes dele. Paulo, com certeza, eu não tenho dúvida que Paulo tinha uma vida de dependência de Deus. Ele sabia muito bem que ele dependia de Deus para tudo. Mas algo aconteceu na província da Ásia que fez com que ele falasse: olha, percebemos que éramos fracos demais para confiarmos em nós mesmos. O meu pai, em 1991, ele se formou em Direito. E em 1992, um ano depois, ele foi fazer um concurso para se tornar juiz. O sonho dele era ser juiz do trabalho. O meu pai, ele estudou muito e se dedicou. Aquele concurso era o concurso que mudaria a vida dele. E ele conta que quando ele chegou no dia da prova e ele pegou a prova e leu, ele sabia todas as respostas. E ele, antes de começar a prova, ele solta a prova em cima da mesa e fala assim: eu sou um juiz do trabalho. Mas o meu pai, ele teve uma ideia que ele nunca tinha tido e nunca teve depois disso. Ele teve a ideia de responder todas as perguntas a lápis para depois passar para a caneta. Todas as perguntas eram abertas. E ele conta que ele se distraiu com o tempo, ele começou a respondeu tudo a lápis. E quando ele olhou para o relógio, ele viu que não daria tempo de ele passar tudo para a caneta. Ele diz que ele, no desespero, parou, respirou, soltou a prova, fechou o olho e falou assim: Deus, eu pensei que eu era um juiz de trabalho, mas eu só vou ser um juiz de trabalho se o Senhor quiser. Ele percebeu que ele era fraco demais para confiar nele mesmo. E ele depositou tudo nas mãos de Deus. Em 1993, um ano depois, meu pai assumiu o cargo de juiz do trabalho. Ele é juiz do trabalho há 28 anos, lá em Recife. E esse momento de perceber que eu era fraco demais para confiar em mim mesmo, ele chegou nesse episódio. Até ali, eu pensava que eu poderia ser um jogador. Eu poderia ser um jogador porque eu acreditava que eu era bom para ser um jogador. E porque eu acreditava que o sacrifício que eu estava fazendo de sair de casa já era o suficiente para me tornar digno e merecedor de ser um jogador profissional. Mas naquele momento eu percebi que eu era fraco demais. E eu falei: Deus, eu só vou ser jogador se o Senhor quiser. Isso de estar 6 meses no profissional, só se o Senhor quiser. Mas eu voltei. Eu voltei para Mojimirim. E um dia eu pedi ao treinador para treinar de zagueiro, sem muito motivo. Ele me colocou. Era um treino para quem não tinha... Eu não tinha sido relacionado para o jogo, e quem não era relacionado fazia um coletivo no dia seguinte. E ele gostou de me ver jogando de zagueiro. Eu também gostei de jogar de zagueiro. A partir daquele momento, então, eu comecei a ir para o banco, porque eu já não era mais um volante reserva. Eu era um volante e zagueiro reserva. Eu fazia 2 funções. Então ele começou a me levar para o banco. E um dia o zagueiro do nosso time foi expulso. Eu entrei naquele jogo. No outro jogo ele estava suspenso, o treinador me manteve. Eu comecei a jogar bem, ganhei a posição. E comecei a ganhar o prestígio então desse treinador do Sub-17. O treinador do Sub-20 começou a acompanhar nossos jogos e a gostar de mim também. E estava tudo dando certo, só que Rivaldo, o presidente do clube, ele decidiu acabar com a base. Ele falou: olha, o custo está alto e pelos motivos do clube eles resolveram acabar com a base. Vamos fazer o seguinte, então, nós vamos subir o treinador do Sub-20 para o profissional. E ele vai escolher quem ele quiser da base para virar profissional. Só os melhores, só o que ele quiser, só os que ele achar que são os melhores. 6 meses depois, então, aquele treinador que estava me acompanhando de longe, ele me escolheu entre 6 jogadores de todas as categorias de base para estar no profissional. 6 meses depois daquele propósito que meu pai tinha falado, eu estava no profissional e Deus confirmou comigo que eu deveria continuar nessa jornada. Eu deveria continuar buscando a realização do meu sonho e que Ele estava à frente de todas as coisas. Eu treinei alguns meses no profissional do Mojimirim. O clube não quis assinar contrato profissional comigo.
E a gente entendeu que naquele momento ficar no profissional sem jogar era pular uma etapa muito importante na minha vida. Então a gente decidiu sair, sem saber para onde ir ainda, mas era necessário que eu voltasse a jogar no Sub-17. Aconteceu que o empresário que tinha me visto jogar no Sub-15, lá do Mojimirim, me ligou pro meu pai, e disse que tinha um teste para eu fazer lá em Criciúma, Santa Catarina. Eu fui, fiz o teste, passei. Lá em Criciúma, tudo aconteceu muito rápido para mim. No meu primeiro jogo, eu me tornei o capitão. O treinador, coincidentemente, ele chegou junto comigo. Um treinador que me ajudou muito, um dos mais importantes para eu estar aqui hoje, o Duca. Ele faleceu no acidente da Chapecoense. No meu primeiro jogo, ele me colocou de capitão no Sub-17. E rapidamente eu subi para o Sub-20. Logo eu estava no profissional. Mas teve algo mais importante que aconteceu em Criciúma. Existe um momento na nossa vida. Um momento que não é nosso pai, não é nenhum outro homem, não é um pastor. É o próprio Cristo. Ele olha para a gente e ele estraçalha toda a defesa que a gente tem. E naquele momento a gente percebe que a gente sempre foi conhecido por Deus. E a gente sente o amor dele. E esse momento chegou para mim lá em Criciúma. Por mais que eu tivesse nascido em um lar cristão, eu sempre tive a necessidade. Eu sempre senti a necessidade de ter uma experiência minha. Não a experiência que meus pais tinham me falado que eles tinham tido. Eu sempre tive essa necessidade. E essa experiência eu tive lá em Criciúma. Lá eu tive o meu encontro verdadeiro com Deus. E em 2016, então, eu fiz minha estreia no profissional. Em 2016 foi um ano que eu joguei muito pouco. Voltei para a base logo em seguida. Em 2017 eu comecei o ano já entre os profissionais. Fui ganhando espaço, me tornei titular. Joguei 39 jogos naquele ano de Sub-17, em 2017. Em 2018, então, eu já comecei o ano como titular. E 2018 foi um ano muito especial para mim. Mas antes de eu contar essa história, eu queria lembrar vocês de uma coisa que Paulo fala. Ele fala o seguinte: nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, esses também predestinou para serem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aquele Campeonato Brasileiro de 2018 começou e nos 5 primeiros jogos nós perdemos os 5. O 6º a gente empatou e perdemos o 7º de novo. Então, em 21 pontos disputados naquele começo do campeonato, nós ganhamos só 1. No 5º jogo, um jogo em casa, a gente vinha de 4 derrotas. E a gente saiu perdendo de 1-0. O time se esforçou muito para conseguir empatar. A gente empata no começo do segundo tempo. Mas por volta dos 15 minutos do segundo tempo eu faço um gol contra. 2-1 para eles. A partir daquele momento, todo o resto do jogo, todas as vezes que eu pegava a bola, era um jogo em casa. Era a minha torcida. A minha torcida me vaiava. O estádio inteiro. Coro lindo. E acaba aquele jogo. Aquele jogo foi o pior da minha carreira, emocionalmente falando. Foi o pior momento que eu considero da minha carreira. Larissa, ela estava no estádio. Com certeza foi horrível para ela também, ver eu sendo vaiado o segundo tempo inteiro. Eu sofri algo que está se tornando cada vez mais comum. Fui muito atacado nas redes sociais naquele dia. E eu lembro que eu era muito novo para viver tudo aquilo sozinho, mas eu cheguei em casa e eu não quis falar com ninguém. Eu não quis falar com minha esposa, eu não peguei meu celular para falar com os meus pais. Eu estava derrotado, eu estava destruído. E naquele dia eu percebi que eu tinha casado com a mulher certa. Não, peraí, tio. Eu sempre soube que eu tinha casado com a mulher certa. Confirmou, naquele dia ele confirmou.
Porque naquele dia eu estava deitado na minha cama sem querer falar com ninguém. E eu lembro que Larissa chegou para mim, chorando, e falou o seguinte: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Ela não só me consolou naquele momento, mas ela me mostrou que o que é a fé genuína em Deus, se não declarar, ainda que as coisas não aconteçam como eu queria, ainda que seja um desastre aos meus olhos, ainda que os meus sonhos sejam destruídos ao meu ver, ainda que as coisas não aconteçam, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, porque Ele já fez algo maior por mim. Ele é o Deus da minha salvação. E eu já perdi as contas de quantas vezes eu saí de campo triste. Ontem, né, irmão? Ontem foi um dia assim que a gente saiu, poxa, não foi um dia bom. Mas aí eu me lembro que eu sirvo a um Deus que Ele não só sabe o que eu passei, Ele também passou. A Bíblia fala que Ele aprendeu a obediência pelos sofrimentos que Ele teve. Ele é um Deus que Ele morreu por mim na cruz. A única coisa que me resta é dizer: ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei em Ti, Senhor. Mas eu comecei a história dizendo a vocês que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Porque aqueles que de antemão Ele conheceu, Ele também os predestinou para serem conformes à imagem do Seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E eu queria conversar com vocês um pouco acerca desse texto. A primeira coisa que eu quero enfatizar aqui é que o que Paulo não queria falar. E o que Paulo não queria falar é que só coisas boas vão nos acontecer. Paulo não queria falar isso. E eu sei disso por 3 motivos. Eu sei disso pelo contexto da carta, porque não era um contexto de coisas boas. Ele fala dos sofrimentos que ele estava passando. Eu sei pelas outras cartas de Paulo, porque ele nunca pregou uma mensagem triunfalista de vitória, de sempre vitória, vitória e vitória nas coisas desse mundo. E eu sei pela vida de Paulo. A gente precisa lembrar que esse mesmo Paulo que escreve que todas as coisas cooperam para o nosso bem, em 2 Coríntios 11, 24 a 27, ele fala: 5 vezes eu recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes eu fui golpeado com vara, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Passei perigo nos rios, perigo dos assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo nas cidades, perigo nos desertos, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Não. Se tem uma coisa que Paulo nunca nos falaria, é que só coisas boas vão nos acontecer. Mas tem outra coisa que Paulo faz nesse texto. Ele age com um princípio matemático da exatidão. Ele não está levantando uma hipótese, ele não está fazendo uma suposição. Ele está afirmando: nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo, ele não crê em acaso, ele não crê em sorte e azar, ele não crê que as circunstâncias tá ordenando para onde que ele vai, não. Ele sabe, ele é exato, ele tem certeza de que há um Deus soberano, há um Deus que tudo pode e tem todo o controle nas suas mãos. Esse Deus guia a vida dele. Ele tem essa certeza. Mas então que bem é esse que nos acontece? E o versículo 29 ele responde: pois Deus os predestinou para serem semelhantes ao seu Filho, de maneira que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Naquele dia, depois daquele episódio do Gol Contra, eu percebi que Deus ele tinha um propósito na minha vida, e o propósito dele não era realizar os meus desejos mesquinhos e egoístas,
propósito de Deus não era que eu ganhasse todo o dinheiro do mundo, ou que eu fosse totalmente realizado nas coisas desse mundo e esquecesse dele. Ele tinha um propósito maior. E o propósito de Deus para mim era esculpir a imagem de Jesus Cristo em mim. E eu escolhi esse texto porque foi realmente isso que eu vivi. Eu saí daquele episódio mais maduro, mais ciente de quem eu era, mais ciente de quem Deus era. Eu saí mais confiante nele. Eu saí mais parecido com Jesus daquele episódio. Mas tem outra coisa que Paulo faz nesse texto. Paulo, ele nos mostra que esse texto ele não é um texto de vitória. Ele é um texto de consolação. Paulo, no versículo 30, ele faz um paralelo. Ele descreve todo o plano da salvação de Deus para nós. Ele fala: pois os que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo fala: olha, Deus tem um propósito para você. Um propósito que começou no princípio, antes mesmo de você nascer, e que vai acabar na eternidade. Paulo está falando: tem um Deus que age desde sempre e para sempre. Por isso, você pode ter certeza que Ele também está agindo no agora, através das circunstâncias. Mas aquilo passou. Eu saí do time titular naquele ano, em 1 ou 2 jogos, mas depois eu voltei e acabei o ano muito bem. E no final daquele ano, o Criciúma recebeu um contato do Fluminense e eu vim para cá. Então, em fevereiro de 2019, cheguei aqui como 6º zagueiro, mas ganhei a oportunidade, comecei a jogar. Mas 2019 foi um ano muito difícil para mim. Talvez o ano mais difícil da minha vida. E não só pelo que eu passei profissionalmente falando. A gente brigou contra o rebaixamento naquele ano. Foi um ano muito difícil. Mas principalmente pessoalmente falando. Mas antes de eu contar essa história, eu queria lembrá-los de que bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em alguma angústia com o mesmo consolo que Ele nos consolou. Eu conheci em 2019 um grande amigo, pastor Osias. É um pastor lá da Tijuca que trabalha com discipulado, uma pessoa muito especial, um homem de Deus. E eu comecei a então conversar muito com ele, ele começou a me discipular. E no ano de 2019 eu decidi que eu queria me batizar. Eu me batizei. E logo após o batismo eu comecei a ser tomado por uma grande tristeza e a ser atormentado com muitos pensamentos de morte. Eu comecei a lutar contra pensamentos suicidas depois do meu batismo. E foi um momento terrível assim para mim. Eu externei isso para ele. E sempre que eu falava, ele me falava o seguinte: Nino, a gente serve um Deus que cuida de tudo. E Ele tem um propósito para tudo. Eu queria te dizer que isso que você está passando para ajudar outras pessoas que vão passar pelo mesmo. Aquilo me marcou muito, mas eu continuei lutando contra aqueles pensamentos. Era um sentimento de perturbação. Eu nunca tinha vontade de morrer, mas eu era perturbado com aqueles pensamentos. Aquilo me incomodava muito. E certo dia eu orando em casa, eu comecei a pensar, minha mente começou a ir. Eu imaginava eu correndo numa grama que tem lá atrás da casa do meu sogro, e eu sentia muita liberdade. Eu não entendi muito bem o que aquilo significava, mas eu entendi que Deus queria falar alguma coisa comigo, e quando eu estivesse na casa do meu sogro, eu ia ler a Bíblia e orar ali. Eu ia fazer meu devocional ali. A primeira coisa que eu ia fazer quando acordasse era ir para aquela grama lá e ter um encontro com Deus.
Isso aconteceu. Em dezembro, eu fui para Mojimirim e eu acordei um dia que eu iria treinar, um sábado, e eu decidi que eu ia, antes do treino, ler a Bíblia e orar. No momento que eu estava orando, eu senti muita vontade de falar de Deus para o meu amigo que ia me dar o treino personal, um grande amigo meu lá de Mojimirim. Não senti vontade de falar nada específico, somente falar de Deus para ele. Mas no sábado eu não consegui. Sempre que eu ia falar, sempre que eu queria ficar sós com ele, alguém chegava, algo acontecia. E eu fui sábado embora, então, sem falar de Deus para ele. No domingo nós não treinamos, mas na segunda-feira eu voltei. E eu comecei a falar de Deus para ele, a falar da importância de andar com pessoas mais maduras do que nós na fé, pessoas que têm mais experiências do que a gente. Perguntei qual a igreja que ele congregava lá e comecei a contar daquela experiência para ele. Eu falei, olha, recentemente eu lutei contra pensamentos de morte, lutei contra pensamentos de suicídio, e eu não entendo muito bem porque eu estava vivendo por isso, mas Deus, Ele está me curando, Ele está me libertando, Ele está fazendo com que eu tenha vitória sobre isso. E o meu amigo, ele olhou para mim e falou, Nino, eu preciso te contar uma coisa. Eu preciso te contar que ontem eu passei o dia todo pensando em me matar. E eu pedi a Deus que Ele falasse comigo de alguma maneira, que Ele mandasse alguém para falar comigo. Eu queria que você soubesse que você é a resposta de Deus para mim. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em alguma angústia, com o mesmo consolo que Ele nos deu. É interessante que as cartas de Paulo, elas geralmente têm o mesmo formato, mas nesse caso específico, em 2 Coríntios, ele muda um pouco. Depois da saudação que ele faz no versículo 1, ele não faz nem ação de graças e nem oração. Ele já entra nesse versículo que eu acabei de falar aqui. Ele já entra em louvor a Deus pelo consolo e encorajamento. Era como se ele falasse assim, olha, esqueçam os protocolos, esqueçam as estruturas, eu preciso fazer alguma coisa, algo mais importante. Eu preciso dizer, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem nos consola. E eu queria falar então para talvez alguém aqui que está passando por uma situação difícil assim. Talvez alguém esteja lutando contra a depressão, contra uma tristeza, contra pensamentos de morte. Eu queria dizer que Deus, ele tem consolo para você. Ele é o Deus que Ele não quebra a cana rachada, não apaga o pavio que fumega. Ele é um Deus que ama, que consola, que restaura. Mas eu também queria falar outra coisa. Eu queria falar que em meio àquela luta, eu não enxergava o consolo de Deus. Na verdade, algumas vezes eu me questionei onde Deus estava. Porque depois do meu batismo eu estou passando por isso e eu não sinto algo aqui comigo, eu não vejo um propósito nisso. Mas eu queria dizer que Deus, Ele me consolou. Ele me consolou em todos os momentos, eu só não enxergava. Ele me consolou quando Muriel, Marcos Felipe e Matheus Ferraz, na concentração para um jogo, entraram no meu quarto, escutaram tudo o que eu tinha para falar, tudo o que eu estava sofrendo, e falaram, olha Nino, fica aqui que nós vamos orar por você. Deus me consolou através deles. Deus me consolou quando Larissa, minha esposa, organizava a programação dela para passar o máximo de tempo comigo, porque sabia que eu estava passando por um momento ruim. Deus me consolou todas as vezes que o pastor Osias saía lá da Tijuca, aqui para Barra, só porque sabia que eu tinha que conversar com alguém, que eu precisava falar o que eu estava sentindo. Deus me consolou através dele. Deus me consolou
Quando os meus pais, por saberem que eu estava passando por um momento difícil, pegaram um voo lá de Recife. Vieram na sexta-noite para voltar no domingo. Só porque sabiam que eu precisava deles aqui. Deus me consolou quando a Emily, psicóloga do Fluminense, ficava lá no clube depois de todo mundo ir embora, só para falar comigo, só para cuidar de mim, só para saber como é que eu estava. Deus me consolou através dessas pessoas. Há consolo para cada um de nós. 2019, apesar do ano muito difícil, ele acabou de uma maneira muito boa. Além desse testemunho que eu acabei de contar, em dezembro eu recebi a notícia de que eu estava sendo convocado para disputar o pré-olímpico pela seleção brasileira. Pré-olímpico lá na Colômbia. Na verdade, eu não devia estar lá, eu não estava na primeira lista. 2 jogadores foram cortados porque os seus clubes da Europa não tinham liberados, e assim eu fui. Eu não só fui, eu acabei sendo titular. Eu joguei 6 dos 7 jogos. O último, mais importante, contra a Argentina, que foi o jogo da classificação, eu estava suspenso, eu não joguei. Que foi o jogo que selou nossa classificação. E eu fiquei muito triste por não ter participado daquele jogo, do último, mais importante. Mas lembre-se que eu nem deveria estar lá. Deus me colocou ali. Depois do pré-olímpico, houveram algumas convocações, mas eu não estava em nenhuma. Passei 1 ano sem ser convocado. Até que no começo desse ano, a gente estava em casa, eu e Larissa, e ela perguntou para mim: "Amor, tu tá com expectativa de ir para a Olimpíada?" E eu, bem sincero com ela, eu falei: "Não." Talvez dei aquela resposta porque eu estava com muito medo de me frustrar, de criar expectativa e não estar na lista final. E ela disse: "Mas você está com vontade de ir?" Eu falei: "Claro." E já... Ela falou: "Então eu acho que você tem que voltar a criar expectativa e a orar." Mas ela fez mais do que isso. Ela imprimiu um muralzinho com várias fotos de coisas que ela queria orar. E uma delas era a foto da camisa da seleção brasileira e colocou lá no escritório. Ela fez realmente que eu voltasse a acreditar quando eu não acreditava mais. Mas no dia 17 de junho saiu a lista dos 18 convocados e eu estava na lista final. E disputar os Jogos Olímpicos foi algo muito especial para mim, o momento mais incrível da minha carreira. E eu fui titular em todos os jogos. E a minha família, ela, junto com Lari, né, os meus pais, eles prepararam um kitzinho que dizia assim: "Você não vai estar sozinho em Tóquio." Eles mandaram várias cartas, amigo, todo mundo. E eu acho que o intuito deles era que eu lesse quando eu estivesse indo para a viagem ou antes. Eu li a maioria, mas tiveram 6 cartas que eu não li antes da viagem. A de Larissa, dos meus pais, das minhas 2 irmãs e do meu cunhado. Algo fez que eu levasse aquelas cartas comigo e esperasse o momento certo para ler. Eu lembro que na semifinal eu sentei na minha cama, a gente ia sair para o estádio, semifinal contra o México. Eu peguei as cartas na mão, eu li assim: "Cara, eu não vou ler. Eu não vou ler porque a gente vai para a final. E eu quero ler na final." E a gente foi. E eu lembro que no dia da final eu sentei na cama antes de ir pro estádio, peguei as cartas, olhei assim e falei: "Cara, eu não vou ler. Eu não vou ler porque eu quero ler no estádio." Botei as cartas no bolso de novo e fui pro estádio. Eu li as 6 cartas no vestiário. E 3 delas mexeram... Todas foram muito especiais, mas 3 delas mexeram mais comigo. A das minhas 2 irmãs e a do meu cunhado. A da minha irmã mais velha, ela falou assim: "Nino, eu lembro de todas as nossas viagens para Campina Grande, João Pessoa,
E agora eu estou te vendo viajar para Tóquio. Eu estou muito feliz por você. A minha irmã mais nova, ela falou o seguinte: Nino, eu lembro de todas as vezes que você ia embora de casa chorando, porque não queria voltar para São Paulo. Valeu a pena. E ela concluiu com o seguinte: você é meu exemplo, porque sempre que eu quero desistir, a nossa mãe fala: Nino também queria. E aquelas cartas elas não mexeram comigo porque eu tinha superado aquele momento de querer desistir, ou porque eu tinha conseguido chegar na final da Olimpíada. Elas mexeram comigo porque me fizeram lembrar de tudo que Deus fez na minha vida, como Ele conduziu tudo de maneira perfeita. Foi Ele que não deixou aquele menino de 16 anos desistir. Foi Ele que estava em cada viagem, em cada competição no futsal. Foi Ele que me levou para Tóquio. Foi Ele que me levou para o pré-olímpico. Foi Ele que fez tudo. A do meu cunhado, um pouco mais direto, meu cunhado, muito carinhoso, ele falou assim: Nino, lembra que nunca foi sobre você. Nunca foi sua capacidade, nunca foi sua determinação, nunca foi sobre a força do seu braço, sempre foi a graça de Deus, sempre foi a mão dele. Você não é importante pelo que você é importante pelo que você carrega. E é verdade, sempre foi Deus, sempre foi apesar de mim. Mexeu comigo porque naquele momento era muito natural que eu entrasse no campo e pensasse: caramba, olha onde eu cheguei, olha onde eu tô. Mas eu entrei naquela final e aquela carta fez com que eu entrasse com o seguinte pensamento: cara, olha onde Deus me trouxe, olha onde Deus me colocou, apesar de mim. Aquele menino de 14 anos que saiu de casa, ele não devia estar aqui. Ele devia ter parado com 16 anos, estar estudando, fazendo alguma coisa, tentando ser alguém. Mas ele me trouxe para cá. Ele estava comigo no Gol Contra. Ele estava comigo nos momentos difíceis de 2019. Ele estava comigo no pré-olímpico, quando eu fiquei suspenso. Ele que estava comigo no final da Olimpíada. Nós fomos campeões, então, graças a Deus. Mas eu queria acabar falando o último texto que eu separei, que fala assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu queria acabar deixando a última mensagem. E a última mensagem que eu queria deixar é que não se resume a este mundo. A nossa vida não se resume a isso que nós estamos vivendo aqui agora. Deus, ele tem um propósito muito maior para a gente. Paulo, inclusive, ele fala em 1 Coríntios 15, 19 que se a nossa esperança em Cristo se resume só a este mundo, então nós somos os mais infelizes dos homens. Mas graças a Deus não se resume só a este mundo. Isso aqui é muito pouco para o que Deus tem pra gente. E para que vocês entendam bem, a gente precisa entender alguma coisa. A primeira é que Paulo, ele estrutura essa carta dele aos Romanos de acordo com a retórica antiga, conhecida como diátribe. Diátribe é uma maneira que
o professor tenta persuadir os alunos, passar uma verdade para os alunos através de um diálogo imaginário. Por exemplo, em Romanos 5, ele começa a falar que assim como a gente herdou o pecado de Adão, a gente herdou também a justificação em Cristo. E ele acaba o capítulo 5 falando o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas no capítulo 6 ele começa assim: o que nós faremos então? Continuaremos a pecar para que a graça aumente cada vez mais? E ele responde: é claro que não. Nós que morremos para o pecado, como continuaremos a viver nele? Isso é diátribe. Ele fez uma pergunta e ele mesmo respondeu para passar uma verdade. E por que a gente precisa saber disso? Porque esse versículo 8:38 de estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nada poderá me separar, é uma resposta da diátribe que ele cria antes. Eu quero fazer um exercício com vocês então. Eu quero que vocês imaginem que Paulo ele veio pregar aqui nessa noite. Eu creio que ele chegaria e ele daria uma palavra de consolo, não uma palavra de vitória, uma palavra de consolo. Ele chegaria e falaria o seguinte: talvez esteja alguém aqui passando por um momento difícil, um momento de aflição, um momento de angústia. Talvez você veio aqui muito preocupado com algo que você tem que fazer amanhã. Você não está vendo as coisas acontecerem de acordo com a maneira que você espera. Talvez você veio se questionando onde Deus está nesse momento, onde Ele está nisso tudo que está acontecendo na sua vida. A verdade é que realmente não nos acontecem só coisas boas, Paulo diria. Eu mesmo 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes eu fui golpeado com vara, 1 vez eu fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. 1 vez eu passei uma noite e um dia inteiro exposto à fúria do mar. Tive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigo nos rios, perigo dos assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo nas cidades, nos desertos, nos mares, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, fiquei sem dormir muitas vezes, passei fome, passei sede, passei frio, passei nudez. Realmente a vida às vezes não nos acontecem só coisas boas. Mas eu, Paulo, eu quero lembrar para vocês uma coisa. Eu quero lembrar que nós sabemos que todas as coisas, a gente entendendo ou não, a gente achando que está de acordo com a nossa vontade ou não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem semelhantes ao seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo ele ia continuar falando o seguinte: mas não se resume só a esse mundo. O propósito de Deus não está só nesse mundo. Eu queria lembrar a vocês que a esses que predestinou, ele também chamou. E aos que chamou, ele também justificou. E aos que justificou, ele também glorificou. E aí Paulo começaria a diátribe. Ele falaria assim: o que nós diremos então de coisas tão maravilhosas como estas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará então do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Pois como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E Paulo, aquele homem de muitos sofrimentos, que morreu decapitado, que tantas vezes foi julgado, perseguido, preso por amor a Cristo, ele acabaria dizendo o seguinte: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados e potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada, definitivamente nada, Paulo diria, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Eu queria encerrar então dizendo a vocês que eu não sei o que vai acontecer daqui para frente na minha vida. Eu não sei o que o futuro me guarda. Eu não sei o que Deus irá fazer, nem como Ele irá fazer. Mas eu sei de quatro verdades que me acompanharão. Eu sei que surgirão momentos em minha vida que eu perceberei que eu sou fraco demais para confiar na força dos meus braços. Esses momentos, porém, serão bons, porque eu colocarei tudo nas mãos de Deus, o único que ressuscita os mortos. Eu sei também que nos momentos de dificuldade, Deus ele será meu consolo, com um propósito maior, de que eu também console os outros que estiverem passando pela mesma coisa que eu. Eu sei uma terceira coisa. Eu sei que todas as coisas, eu entendendo ou não, eu querendo ou não, eu planejando ou não, todas as coisas cooperarão para o meu bem, para me tornar mais parecido com Jesus. Mas eu sei de uma, e é a mais importante. Eu sei que no final da vida eu vou poder olhar para tudo que eu vivi e eu vou poder dizer: eu tenho certeza de que nada, definitivamente nada, pôde me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe todos vocês.